Olá, que coisa boa, né? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao vídeo anterior. Sabemos muito bem que dividimos em duas partes. Primeiro falamos do fracasso propriamente dito, como ele é conhecido, de uma forma nítida, clara, objetiva. E agora nós vamos falar de um segundo ponto, que é justamente o fracasso apesar dos desejos realizados. É um certo paradoxo isso. Como é que eu estou vivendo um fracasso se eu conseguir realizar o meu desejo? Só que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem compreender isso de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara. E aí, por não compreenderem aquilo que realmente está intimamente os movimentando, eles galgam alcançar determinados objetivos e alcançam, mas não conseguem se sentir satisfeitos ou realizados. É interessante. Já parou para pensar? Veja que coisa fascinante é quando você, que luta tanto para conseguir aquele algo, quando você finalmente consegue, você se sente estritamente recompensado. Mas existem pessoas que galgam atrás de um algo, que tanto correm e que quando conseguem, não se realizam, mas conseguiram realizar aquele algo. E o que é pior, o transcorrer da vida passa a ser mais angustiante ainda. Porque é como se aquilo que eu tanto queria não consegue realizar de forma alguma. E o que é pior, se eu já realizei o que eu desejava, por que agora eu não me satisfaço com isso? É muito interessante essa reflexão, porque na realidade, pasmem vocês, o primeiro fracasso, aquele propriamente dito, certo? É menos doloroso do que esse. Porque esse é como se você encontrasse um vazio tão grande que nada te preenchesse. Por quê? Porque você realizou aquele algo. Mas geralmente essas coisas acontecem, entendam vocês, porque as pessoas procuram vivenciar realizações, desejos e vontades que não são suas. Quantas pessoas, simplesmente para dar uma satisfação ou para provar alguma coisa a alguém, lutam, conseguem, mas vivem naquele contexto de ter que a outra pessoa ter ele como reconhecimento. E muitas vezes, infelizmente, esse reconhecimento não vem. E quando esse reconhecimento não vem, infelizmente as pessoas entram num processo cada vez mais decrescente. Quando a gente para refletir, eu estou simplesmente lidando com a minha vida. Faço uma pergunta a você. Hoje, onde você está, você conseguiu realizar o que queria? Magnífico. Você se realizou com a sua realização? Você se sente feliz? Você se sente satisfeito? Porque o vazio que muitas pessoas plantam é assustador, gente. Para vocês terem uma ideia, Elvis Presley, ele conseguiu o que talvez nenhum outro astro conseguiu na intensidade e na proporção que ele realmente atingiu. Hoje ele é considerado um dos maiores nomes do mundo business. E, mesmo assim, quando tinha 41 anos de idade, chegou para o seu pai, Vernon Presley, e disse: "Pai, eu cheguei tão alto, mas eu não alcanço a felicidade." Veja que coisa assustadora. Uma das histórias mais comuns de famosos que nós temos, e aí é interessante fazer uma reflexão muito profunda, é do próprio Michael Jackson, que tinha traumas terríveis, certo? Promovidos justamente pelo próprio pai. E que ele, apesar de ser o ganhador de não sei quantos prêmios, reconhecido, amado e adorado no mundo inteiro, tanto Elvis como Michael Jackson, são conhecidos. Porque tem alguns artistas que são conhecidos na sua localidade, mas não são conhecidos no mundo. Eles faziam multidões onde quer que fossem. E mesmo assim, Michael Jackson queria ter o reconhecimento do pai como um grande artista. Infelizmente nunca veio. E até para dormir, ele teve que contratar um médico que pudesse medicá-lo para não permitir que ele ficasse noites em insônia, olhando para a parede, precisando se confrontar com ele mesmo. E, infelizmente, o médico, que não deveria ter atendido o apelo e o desespero de seu chefe, acabou passando uma dosagem a mais de remédio porque ele não estava conseguindo mais dormir com as dosagens normais e acabou morrendo. Então vejam como é assustador quando você realiza aquilo que você quer, mas você não consegue se sentir satisfeito. Porque a satisfação é algo que cada ser humano tem que aprender a pleitear. É aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, Para eu não vivenciar o fracasso na minha vida, eu tenho que treinar minha mente para que eu me sinta realizado e feliz com as pequenas conquistas.
Aqueles que não se realizam com suas pequenas conquistas, seja seu casamento, seja os filhos, seja a família, mesmo perturbada, conturbada que seja o meio, seja o trabalho estressante, as pessoas que não conseguem se sentir realizadas, relaxarem no final de semana, assistir um bom filme, sair para caminhar, para conversar na praça, as pessoas que não conseguem se satisfazer com essas pequenas coisas, paz bem vocês, elas vão adquirir o mundo, vão ter jatinhos e aviões, mas não vão se sentirem satisfeitos. A pior dor é aquela em que você automaticamente está vivendo aquilo que você queria realizar, mas uma vez quando realiza não consegue se satisfazer. Quantas vezes uma pessoa luta tanto para conquistar aquele homem ou aquela mulher e quando consegue, perde o encanto. Porque muitas vezes não era para conquistar, não era uma paixão avassaladora, era talvez para provar a alguém, a fulano, que conseguia aquela pessoa. Era talvez para satisfazer apenas seu apetite sexual. Só que a natureza é muito sábia. Você pode ver que você pode pegar a mulher mais bela, a atriz mais bela da década de 50, de 60, de 70. Veja como foi que elas ficaram ao final de suas vidas. E eu não estou dizendo que ficaram feias, não. Eu estou dizendo que envelheceram. Do mesmo jeito, os grandes galãs, é isso? Do cinema. Vá vendo aqueles que conseguiram envelhecer. Aqueles que não morreram aos 42 anos, como aconteceu com Elvis Presley. Aqueles que envelheceram. Veja a aparência, o final de suas vidas. Então, o grande sucesso, o grande segredo para que você possa automaticamente vivenciar aquilo que tem, quando você, nada mais, nada menos, se satisfaz com suas pequenas conquistas. Porque as suas pequenas conquistas, elas com certeza vão te levar às conquistas maiores. E cada comemoração que você faz, em cima de cada degrau que você sobe, automaticamente te dá a satisfação da realização da meta almejada. Eu me recordo muito bem que certa vez eu recebi um grande empresário. Ele veio fazer um executivo coach comigo. Uma pessoa extremamente rica, bem-sucedida, respeitada no meio empresarial. Mas pasmem vocês como ele se sentia prisioneiro do próprio talento que tinha. Ele já com sua idade acima de 65 anos, ele se sentia preso pela necessidade de estar criando e inventando. Tanto dinheiro e dentro do coach. Que coisa extraordinária. Pelas perguntas indagativas, pelas perguntas que confrontam, ele começou a avaliar e ver que talvez não fosse o momento de começar a usufruir muito mais de tudo aquilo que ele conseguiu conquistar. Porque hoje com 60 e poucos anos, amanhã vou ter 70, 80, 90. E por mais que tenhamos bens materiais, por mais que tenhamos uma conta bancária extraordinariamente rechonchuda, infelizmente, a idade vai chegando. E o que foi que eu aproveitei? E este homem, que já tinha uma aparência jovial, ficou mais jovem. Ele ficou completamente diferente. Ele viajou, começou a conhecer o mundo, começou a interagir com as pessoas, começou a dar sentido à sua vida. Você não sabe como um coach se sente realizado e feliz ao ver o seu coach finalmente vivenciando com toda ênfase o seu estado desejado. Hoje eu tenho mais quase 5.000 horas de atendimentos individuais e pessoais. Hoje possuindo mais de 500 horas de atendimentos como hipnólogo clínico. E perdendo a conta de dezenas e dezenas de empresas, que nós fizemos trabalhos de coaching grupo, de consultoria organizacional. É extraordinário. E aí eu posso dizer sem medo de errar. Quando você compreende o que é o fracasso, você passa a focar exclusivamente no sucesso. Esse é o foco, justamente, da nossa conversa de hoje. Pare para refletir tudo isso que você ouviu no primeiro vídeo e nesse vídeo. Se você se enquadra em alguns desses exemplos, reflita. O que eu preciso fazer para sair de onde eu estou e finalmente vivenciar aquilo que eu quero? Lembre-se, a grande conquista das pessoas se chama satisfação. Se eu me satisfaço com o emprego que eu tenho, e quando eu falo em satisfação, gente, não estou falando em acomodação não, viu? Isso quer dizer que se eu estou trabalhando hoje, eu tenho que fazer o melhor trabalho do mundo, onde quer que eu esteja. Mas eu almejo alguma coisa melhor. Ótimo.
mas não negligencie o trabalho atual. Ame o que você está fazendo. Só isso vai poder levar você com tanta competência e maestria para vivenciar aquilo que você almeja de fato. Que talvez seja um outro emprego, um outro trabalho. A mesma coisa com relação aos relacionamentos. Aprenda, entenda que aquilo que você cativa é seu para o resto da vida. Por isso, quando você cativar alguém, se você cativar ela, ou se ela cativar você, zele pelaquela conquista que você teve. Aprenda a cultivar aquilo que os outros plantaram. Aprenda a respeitar o trabalho dos outros. Então você que é filho, aprenda a respeitar o trabalho do seu pai. Abrace isso com amor, com carinho. Porque muitas pessoas começam a vivenciar o fracasso já no primeiro emprego. Eu vejo pessoas que automaticamente ganham seus primeiros salários e queimam tudo. Isso estou falando naquelas pessoas que são abaixo da classe média, viu gente? Sequer perguntam, pai, mãe, está precisando de quanto para eu contribuir? Não ajuda, não participa da casa. Quantas meninas não ajudam as mães a lavar os pratos? Quantos meninos não ajudam as mães a lavar os pratos? Aqueles que já têm uma situação financeira mais cômoda, deixam tudo para uma empregada fazer. E por que você não pode arrumar sua cama, zelar pelo que tem? Ajudar seu pai no final de semana a lavar o carro? Coisas simples, mas que dão muita satisfação e prazer. Quando o ser humano ele consegue vivenciar esse contexto, tudo muda. E aí você não vai correr o risco, sabe de quê? De você realizar algo que você está tanto buscando. E depois que realizar, você se sentir completamente perdido. Porque você não aprendeu a se satisfazer com as pequenas conquistas. E quando eu digo pequenas conquistas, são pequenas conquistas. Por exemplo, eu vejo pessoas completamente normais que reclamam de tudo. Eu vejo pessoas com deficiências físicas que têm um sorriso no rosto. Eu vejo pessoas que se sentem mal agradecidas por causa do seu sexo, ou por causa da cor da sua pele, ou por causa do cabelo ou da aparência que tem. Enquanto nós vemos outras pessoas que muitas vezes não têm um braço, uma perna, que não têm ambos e que expressam felicidade e alegria. E nós apenas reclamamos. A reclamação e o murmúrio é a porta aberta para o fracasso. Mesmo que você consiga conquistar algo. Porque aí você está se disciplinando simplesmente a não se satisfazer com suas pequenas conquistas. Aprenda que para você poder vislumbrar o sucesso, você tem que compreender o antagonismo. O que é antagônico ao sucesso, o que é o contrário. Lembre-se que a gente só pode definir o sucesso por causa dos fracassos que tivemos. E todos nós tivemos fracassos, seja em um momento ou outro. Mas só que são esses fracassos emocionalmente bem trabalhados que elevam você. Quantas pessoas não aprenderam a se dar valor depois de compreender que foram usados? Basta você contemplar. E eu não falei isso no primeiro vídeo, mas eu deixei para falar no segundo, para fazer um fechamento. Quando o ser humano ele não consegue ser grato pelo ar que respira, pelo mistério da sua vida, ele não consegue entender Deus. Porque Deus é a essência, é a chave que fecha tudo. Ele é o começo e é o fim. E é por isso que para as pessoas poderem ter paz de espírito, tranquilidade, amor verdadeiro, precisam compreender que precisam amar a Deus. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por você ter dedicado um pouco do seu tempo para me escutar. Próximos e outros vídeos virão. E aí nós vamos nos interagir. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Curta ele. Acesse as nossas redes sociais. Aqui abaixo vocês vão ver todos os links que levam até elas. Eu digo sem medo de errar que você, com certeza, consegue sair de onde está e atingir a sua meta, o seu desejo, o seu estado desejado, a sua vontade. Só que para você fazer isso, você precisa, a partir de hoje, contemplar, comemorar suas pequenas conquistas. Magnífico! Até a próxima!